igreja. Queria que você ficasse de pé. Seja bem-vindo ao nosso culto da família. E esse culto é realmente muito especial para mim. E essa palavra família nunca foi tão forte dentro do meu coração. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o meu irmão passou mal ontem, né? Acho que a maioria sabe, né? O Rafael, meu irmão, passou mal na madrugada de ontem. Ele foi parar na UPA. E aí, quando o dia nasceu, eu fiquei sabendo e fui lá me encontrar com ele. Ele fez alguns exames e o médico disse que ele estava infartando. E aí, a gente de cara rejeita, né? Porque eu sei que meu irmão, ele é saudável, né? Ele é perfeito. Ele não tem nenhuma comorbidade. Nós não temos nenhum histórico familiar. E aí quando você recebe esse diagnóstico, né? Você fica pensando, foi o que veio no meu coração. Não, está errado. Esse diagnóstico está errado. Porque o meu irmão é saudável. E os médicos fizeram alguns exames para confirmar, porque ele havia tido uma infecção na garganta há poucos dias, então isso poderia maquiar o diagnóstico do possível infarto. Mas ele está bem, amém, amados? Eu acredito naquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele está bem. Ele está lá no hospital, apenas aguardando mais um exame para ir para casa. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês, quando a gente recebe um diagnóstico desse, né? A importância da gente ter uma família, né? E a importância de saber que a gente precisa cuidar da gente, para depois a gente poder cuidar dos outros, né? E quem conhece o meu irmão sabe que ele gosta muito de cuidar dos outros. E às vezes ele esquece de cuidar dele mesmo. Porque quando a gente conversou com o médico, procurando saber por que a causa, né? Já que ele não bebe, não fuma, não tem histórico familiar, ele é saudável, né? Aí a médica fez 3 perguntas, né? Ele dorme bem? Ele se alimenta bem? Ele pratica atividade física? E infelizmente a resposta foi não para as 3, né? Não dorme bem, não se alimenta bem, não pratica atividade física. E é claro que a soma de fatores, né, talvez tenha levado ele a ter esse princípio de infarto. E por que eu estou falando essas coisas para você? Porque esse é o primeiro conselho para você levar para casa hoje, né? Cuide bem de você, para você poder cuidar bem da sua família. Amém? E quando eu recebi esse diagnóstico lá com ele, claro que a gente fica apreensivo, porque quando fala o nome infarto, você pensa em morte, né? Pensa em algo grave. Eu comecei a meditar ali com o Senhor, né? Enquanto ele aguardava os exames, eu disse: Senhor, eu rejeito isso, Pai. Meu irmão é saudável, ele é curado, ele já está curado. E aí começaram a vir versículos, né? O justo viverá pela fé, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Começou a vir, irmãos. Começou a vir esses versículos. Eu creio. E ao final, o que veio no meu coração muito forte foi: ele está cumprindo apenas um protocolo aqui. Ele já é curado, ele já está curado, ele já está sarado. Amém, amados? Então esse é o nosso culto da família. E eu creio que hoje é dia de salvação. Amém? De cura, de libertação, de mudança de vida. Amém? Vocês concordam comigo? Então vamos orar, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que te amam. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua mão estendida, Pai, em cada lar aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, que ao final desse culto, Pai, a gente
ouça, receba testemunhos, Pai, a teu respeito, de salvação, de mudança de vida, Pai, de alinhamento, famílias sendo restauradas, Pai, ajustes sendo feitos, coisas sendo colocadas no lugar, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que família é um projeto teu, Pai, foi o Senhor que projetou família, e nós temos um manual, Pai, a tua palavra é o nosso manual. Aí fora o mundo diz que não há receita correta para o casamento, que não há receita para a criação de filhos, mas nós cremos, nós temos um manual, Pai, e esse manual é a tua palavra, é a tua palavra, e nós cremos, Pai, porque o Senhor é o escritor desse manual, e o Senhor está à disposição de cada um de nós. Aleluia! Eu creio nisso, Senhor, e o Senhor ainda deixou o nosso Consolador, Pai, o teu Espírito Santo. E eu creio que é Ele, Pai, que nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, daquilo que temos e podemos fazer em Teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus.
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Como naquela passagem lá que fala de Emaús, quando os discípulos estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, conversavam com ele e não se davam de conta que ele era Jesus. E aí eles estavam falando daquele que morreu, né? Mas quando os olhos deles se abrem e eles percebem aquele que estava conversando com eles, eles falam, não era aquele? E os nossos corações queimavam enquanto ele falava. Não era ele, não era Jesus que estava conosco, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Então eu quero te convidar nessa tarde a não deixar Jesus passar por esse lugar sem que você perceba que é Ele. Se o teu coração queima, se você sente que Jesus está nesse lugar, se você crê no teu coração,
Não perca a oportunidade. Não trate como se Jesus não estivesse aqui. Então rasgue o teu coração para Ele e fale: Senhor, obrigado. Oh, nós preparamos este lugar para você. Nós arrumamos a casa. Oh, nós perfumamos ela, limpamos, tiramos aquilo que não te agrada, porque nós queremos te receber. Nós queremos te receber, Senhor. Ah, o nosso coração queima na tua presença. O nosso coração se alegra com as tuas palavras. Oh! Ei, caraia! Oh! E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra no nosso meio, Senhor, o lugar que é teu. Oh, o lugar que é teu, te entronizamos, Jesus. Tome o lugar de honra. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu me
teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e queimou todos os outros amores, e queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Para que entre o Rei
adoramos nessa tarde. Ei, Arabá, Shekandorodo, Shehas. Oh, Rabae, Kamao, Shemanorodo, Shedei, Kamao, Kandarabas. Oh, te exaltamos. Oh, nós te adoramos, Senhor. Oh, meu amado. Oh, meu amado. Ah, Senhor. O louvor é teu, a honra é tua, Senhor. Oh, nosso coração é teu, os nossos pensamentos, Deus. Oh, Senhor, não nos permita, Deus, ser como aquele homem mau. Aquele homem mau que só recebeu um talento e enterrou. Não nos permita, Pai, ser um homem atarefado, ou mente atarefada. E que as nossas prioridades estejam em você, Senhor, não nos nossos afazeres. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão por esse coração errado. Em o nome de Jesus. Esse coração que se preocupa com essa terra, com as coisas que nos preocupam, com as nossas tarefas, com aquilo que é importante para nós, e se esquecemos de você. Nos perdoa, Senhor, de passar a semana sem te querer, e de chegar no domingo e te tratar como se você não fosse importante. Nos perdoa, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, nessa tarde. Nós nos arrependemos de ter esse coração mau, esse coração que não te quer, Senhor. Esse coração falso, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão por deixar você passar e não te perceber. Porque nós estamos cegos espiritualmente. Senhor, restaura o nosso coração, Deus. Restaura a nossa mente, Senhor. Os nossos olhos. Oh, Pai, que a nossa vontade seja a tua. Que a nossa alegria seja estar no centro da tua vontade. Que o nosso coração esteja alinhado com o teu, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos. E afasta de nós, Pai. Afasta de nós esse coração carnal, esse coração secular, que não te quer, que não te deseja, que te trata como se você fosse um peso. Mas não, nós queremos trocar o nosso fardo, que é pesado, pelo teu, que é leve. Nós queremos te conhecer, te beijar, Senhor, te amar. Oh, Senhor, nós queremos estar disponíveis para a tua vontade, mas se você precisa de pessoas disponíveis, que o nosso coração seja esse disponível, que diz: Senhor, estou aqui. Em o nome de Jesus. Oh, Pai, que nós não sejamos, que nós não venhamos a ser profetas calados. Oh, Senhor, mas se você nos deu uma palavra, nós iremos falar. Nós vamos abrir a nossa boca. Nós vamos aonde você mandar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao culto da família, amém? Hoje eu não vou conversar com vocês sobre um assunto especificamente, um tema de família, né? Sobre casamento, comunicação. Levi, me ajuda no som, meu filho. Casamento, comunicação, criação de filhos. Não vou tratar sobre essas coisas. Mas eu queria conversar com vocês sobre o arrebatamento da igreja, sobre a esperança da igreja, não é? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses 4.
versículo 15. Posso ler? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, pode aumentar um pouquinho. Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Posso ler? Vocês abriram mesmo? Diga, eu sou crente. Eu tenho a Bíblia. Né? Então, escute só o que é que Paulo está dizendo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Eu disse a referência certa? Diga comigo, 4,15. Pronto, é isso aí. Então o apóstolo Paulo começa dizendo assim: dizemos, pois, estas coisas pela palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo é que ele não vai falar da cabeça dele, ele não inventou, mas ele vai dizer algo inspirado, algo que o Senhor revelou para ele. Tranquilo? E o que foi que o Senhor revelou para Paulo? Ele disse assim: que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos dizer isso? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Então, existe consolo na parte do cristão no que refere à expectativa do futuro, certo? Existe esperança no cristão no que se refere à expectativa do futuro. A Bíblia diz que vão restar 3 coisas: fé, esperança e amor. Nós precisamos dessas 3 coisas para a gente viver bem: fé, esperança e amor. Estas 3 coisas, elas não podem, não devem faltar em nossa vida. Então, de repente, você tem fé, ou então o outro tem amor, mas talvez viva sem esperança. Você quer ver uma hora em que a nossa fé ela é colocada muito em prática? É quando alguém morre. Quando alguém morre. As pessoas no mundo, elas dizem: Deus não existe, inferno não existe, céu não existe. Isso é invenção das pessoas. Existem algumas pessoas que falam: ninguém nunca voltou do inferno para dizer. Conversa, isso não existe. Mas o que a Bíblia diz para nós é que esse tipo de gente, mesmo que viesse alguém dos mortos e dissesse, ainda assim eles não creriam. Eles dariam alguma desculpa para continuar na sua incredulidade. Então é tudo conversa jogada fora. Na verdade, esse argumento de que se alguém ressuscitasse dos mortos e dissesse para nós como é, a gente creria. Jesus coloca uma situação dessa em Lucas capítulo 16. Um cara foi para o inferno. Jesus contou uma história. Lucas 16 não é uma parábola, é uma história. Jesus conta uma história. Por que é uma história? Porque ele diz o nome da pessoa. Parábola não se conta nome. Parábola diz assim: um certo homem fez uma viagem, não é? Um viajante topou uma pedra preciosa. É sempre uma coisa sem nome próprio. Mas Lucas 16, a Bíblia fala: havia um homem rico e havia um pobre chamado Lázaro. Ambos morreram. Jesus ocultou o nome do rico, mas ele disse quem era o pobre. Provavelmente porque o rico, se Jesus dissesse quem era, na sua época saberia do quem se tratava. Mas o pobre Lázaro, quem é que vai se lembrar do pobre? Imagina, um mendigo morreu. O nome dele é Assis. Eu quero lá saber que diabo de mendigo que morreu. Ninguém quer saber, não dá notícia, não. Só o nome é mendigo morreu. Quem é o nome? Não sei. Mas Jesus faz o inverso. Foi o cara rico que morreu que ele ocultou o nome. Mas o pobre Lázaro disse: o nome dele era Lázaro. Ele vivia doente e os cães lambiam suas feridas. E este comia das migalhas que o rico jogava no lixo.
Então esse Lázaro, a Bíblia diz o nome dele. Agora, por que Jesus cita o nome? Porque quando o rico morre, ele vai para o inferno. E o Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso, um lugar de descanso e refrigério, ao lado de Deus. Quando o rico chega no inferno, levanta a voz e vê a Lázaro ao longe e diz assim, diz que Lázaro refresca a minha língua. E aí começa todo um diálogo, mas no final das conversas, é que o rico vai dizer assim, já que não tem jeito, manda alguém avisar meus irmãos, porque eu tenho 5 iguais a mim. Pode ser que eles se arrependam. Aí Abraão disse, não, irmãozinho, lá eles têm os profetas. Se eles não escutarem os profetas, o destino deles está selado. Ainda que eu mande alguém dentre os mortos anunciar, ele não creria. Então veja, essa conversa que as pessoas dizem é antigo, Jesus já referiu sobre isso, e já disse que é balela, conversa jogada fora. É coração duro, que não quer se arrepender, não se quebranta, acabou a conversa. Porque no íntimo do coração, todos os homens sabem que há um Deus. Entretanto, eles preferem escolher um caminho que nega a existência de Deus. É uma escolha que eles fazem, mas dentro eles sabem que tem. Tanto é que nas culturas mais longínquas, você vai ver pessoas buscando algo para adorar. E o que é isso? É uma consciência que já nasce dentro, dizendo, Deus existe. Quem disse isso para eles? O índio, lá no meio do mato, quem foi que falou? Ele sabe que há um Deus, então ele vai adorar qualquer coisa, porque ele quer encontrar alguma coisa que signifique esse vazio que ele tem, que ele carrega dentro. Então todo ser humano sabe que Deus existe, mas não é esse o ponto que eu quero colocar. O fato é que quando nós estamos diante da morte, então nós descobrimos sobre a nossa esperança. Normalmente, na morte do ímpio tem desespero. E na morte do justo tem consolo. Eu já participei de muitos velórios. É uma das coisas da minha profissão, né? Eu participo dos melhores e dos piores momentos das pessoas. Eu participo do nascimento, quando nasce o bebê. Eu participo quando caso, quando surge uma nova família. Mas eu também participo quando essa família... É sinal extraterrestre isso aqui. Vou falar sobre o arrebatamento, então já estão enviando sinais. Então, assim, a gente participa dos piores momentos da família, que é o momento da morte, né? E geralmente o que a gente percebe é que quando é a morte do ímpio, existe desespero. Existe descontrole, existe gritos e berros. E esses gritos e berros faz sentido, está certo mesmo, não é? Entretanto, quando é morte do justo, você tem choro, você tem lágrima, você tem angústia, você tem tristeza, mas também tem consolo. É completamente diferente. A Bíblia mesmo diz que Deus se alegra com a morte do justo, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio, ok? Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos trazer à nossa memória a esperança. Nós temos uma esperança, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque na hora que nós encontrarmos com a morte, e nós vamos encontrar ou com a morte, ou com o arrebatamento. Ok? Nós vamos ter esses dois tipos de encontro. Ou nós nos encontramos com a morte, ou nós vamos nos encontrar com o arrebatamento. E quando isso acontecer, nós estaremos entrando na eternidade, não há mais retorno, não há mais volta. Tanto pela morte, quanto pelo arrebatamento. O que a gente precisa trabalhar? É para que na hora da morte, a gente esteja firme com Deus. E não apenas na hora da morte, mas também na hora do arrebatamento. Vigiai, pois, para que aquele dia não vos pegue desprevenido, diz o Senhor. Mas estejais prontos, não é? Quando o Senhor, nosso Deus, nos chamar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu digo isso pelo Senhor, é uma palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum vamos preceder os que dormem. Dormir aqui é uma expressão para os que já morreram. Então o que ele está dizendo é que nós não iremos antes daqueles que já morreram. Os que morreram, eles vão ser chamados para a presença do Senhor primeiro. Depois,
porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, no momento do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. Então, eles vão primeiro para o céu antes de nós. Qual é, então, o consolo que nós temos aqui? Que os seus amados que morreram em Cristo, eles estão aguardando o brado de Deus, a voz do arcanjo e a voz da trombeta. Os que morreram em Cristo, a morte do justo, está aguardando e esperando o brado de Deus. Amém assim? Porque Jesus virá, Jesus descerá do céu com grande brado, com grande barulho. Tem uma outra versão que fala de alarido. É a voz de Deus. Haverá uma voz de Deus e haverá um som de uma trombeta e haverá a voz do arcanjo. Então, esse ambiente é a volta do Senhor. Quem ouvirá isso aqui? Apenas os justos. Apenas os justos ouvirão isso aqui. Os mortos que morreram em Cristo ouvirão esse som, ouvirão essa voz e eles ressuscitarão. Então será uma cena incapaz de ser descrita. A gente só consegue imaginar alguma coisa. Os mortos que morreram em Cristo, não importa se morreu no mar, não importa se foi queimado, não importa se foi enterrado, não importa o que aconteceu. Na hora que começar a ouvir o brado de Deus, o som da trombeta e a voz do arcanjo, eles vão começar a ressuscitar. E eles vão encontrar com o Senhor nos ares. E vão estar com o Senhor. O Senhor veio buscar a sua igreja. E nesse mesmo instante, no abrir e fechar de olhos também, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. O mortal será revestido da imortalidade. Então depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Mas o que a Bíblia está dizendo é, eles vão primeiro que nós. Então os que morreram vão primeiro. É só isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Eles vão primeiro. Em seguida nós seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos ver aqui outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, eu estou falando sobre a esperança. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança. Quem não está em Cristo não tem esta esperança. Realmente, diante da morte, só existe desespero. E se não for a morte, for a volta de Jesus, do mesmo jeito, desespero. Porque quando Jesus voltar, o que é que você vai fazer? Deixa eu te contar. O filme Simpsons, né? O Simpsons. Existem muitas críticas com relação àquele desenho. Mas, rapaz, eles fizeram um sobre o arrebatamento da igreja que é maravilhoso. E esse filme dos Simpsons descreve exatamente isso. Então, os dois caminhando na rua, de repente um é levado. A mulher e o outro é deixado. A mulher está caminhando com o seu bebê, de repente o seu bebê desaparece. Cadê o meu filho? Cadê meu filho? Foi para onde? Né? E aí, de repente, há um desviado da igreja. Diz, gente, é Jesus que voltou. É o arrebatamento da igreja. E aí o cara cai de joelhos e diz, mas nós preferimos fazer outras coisas. Nós abandonamos o Senhor. O filme dos Simpsons, a descrição perfeita daquilo que a Bíblia coloca acerca do arrebatamento. Então, assim, não vê quem não quer. Né? A pregação e o anúncio do Evangelho está aí. As pessoas creem ou não creem. Terão um coração endurecido ou coração quebrantado. É uma escolha, não é? O texto da Bíblia Sagrada que eu me converti, que eu entreguei minha vida a Jesus, foi um texto sobre a vinda de Jesus. Já contei isso para vocês, Mateus capítulo 24. Depois que a minha irmã terminou aquela leitura, eu não pude mais continuar indiferente, porque eu sei que isso é verdade. E a pergunta é, como é que eu vou estar pronto no dia da vinda do Senhor? O que é que eu vou fazer? E a pergunta que eu faço hoje é, quantas famílias estão de fato preocupados acerca da vinda de Jesus? Acerca de como seus irmãos, seus filhos, seus pais estarão prontos para a vinda, para a volta do Senhor Jesus. Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma mulher. Nós estávamos no aniversário, e aniversário de crente também é estranho, também é esquisito, é igual casamento, é igual tudo, velório. E aí, na hora do aniversário, a palavra de Deus fluindo, eu já vou fazer o apelo. Ora, mas vamos fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus aqui? Tinham algumas pessoas convidadas, aí eu fui para uma mulher e disse, você
quer entregar sua vida a Jesus. Eu já aceitei Jesus na igreja. Aqui. Aí eu digo, não conheço a senhora. Na igreja? Não é porque eu não gosto de igreja, não. Eu não gosto de igreja, não. Aí eu digo, agora como é que eu vou conversar com essa mulher no meio do aniversário do povo, né? Eu digo, mas minha senhora, essa conversa no mínimo é estranho. Como é que eu entrego a minha vida a Jesus e eu detesto igreja, eu não gosto de igreja? Jesus vem buscar a igreja. Como é que você não gosta dela? Jesus morreu pela igreja, como é que você não gosta dela? Jesus defende a sua igreja, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que eu não gosto da igreja? Não é possível, irmão, Jesus vem buscar a igreja. Ele enviou a carta à igreja de Éfeso, à igreja de Sardes, à igreja. Qual é a sua igreja? É a de Sardes? É a de Filadélfia? É a de Laodiceia? Qual é a sua igreja? Mas você está inserido numa. Na verdade, o que a Bíblia fala é, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, não deixeis de congregar. Ou seja, quanto mais você percebe que a vinda do Senhor se aproxima, corre para a igreja, irmão. Ah, mas eu não gosto, eu não quero, pois é sem querer mesmo. Quem gosta de tomar injeção? Eu amo injeção. Quem é que faz isso? Adoro injeção. Essa semana eu vi um vídeo do negão tomando injeção, ele desmaiou na hora que meteram a injeção, caiu para trás. Que raio de homem frouxo é aquele? Mas a questão é, como é que a pessoa não gosta de injeção? Beleza, e aí você vai morrer, não vai tomar injeção não? Só porque você não gosta? Eu duvido a dó. Imagina que você está com uma dor de dente desgraçada, que você não consegue beber água, comer, dormir, nada. Aí você vai para o médico pega, a primeira coisa que ele vai fazer, pega uma agulhinha, treco lá dentro. Ou você faz aquilo, ele arranca na marra. Não, mas eu não gosto de injeção. Ótimo, então não vá para casa com essa dor. Eu não gosto da igreja, eu não vou para a igreja. Que diabo é isso? Coisa estranha, não faz sentido. É gostando e não gostando, irmãozinho. Os remédios que a gente toma, tudinho é amargo. É difícil, mas que a gente toma remédiozinho doce é de criança. O médico bota um açuquinho, um negócio lá, para enganar a criança, para ver se ela consegue tomar. Mas naturalmente o remédio é amargo. Mas a gente toma o remédio não é porque a gente gosta não, é porque precisa. Tem um vírus, tem uma bactéria, tem um treco para ser combatido. E o treco é amargo, não tem outro jeito, não. Eu não gosto da igreja. Pois é, irmão, é ela que salva. É nela que os salvos se reúnem, é nela que Jesus vem para derramar o seu bálsamo. É nela que Jesus vem para exortar, para divertir. É ela que Jesus vem buscar. Como é que eu não gosto dela? Coisa estranha isso. Então veja esse outro texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Diz assim, mas digo isto, meus irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível, está falando do nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? É a pergunta do Senhor. Esse texto aqui fala da grande vitória da igreja acerca da morte. Não haverá mais morte. O Senhor está dizendo que o nosso corpo corruptível, ele será transformado num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Então existe um corpo espiritual que está preparado para nós. E este corpo nos será dado, ou no momento da ressurreição, ou no momento do arrebatamento da igreja.
Nosso corpo mudará. Isso que é corruptível, o que é corruptível? Ele vai envelhecendo. Todos os dias o nosso corpo está morrendo. Existe uma briga da hora que você nasce até a hora que você desce ao caixão. Existe uma briga de células que morre e que nasce, que morre e que nasce, que morre e que nasce. Existe um processo de morte e vida constante no seu corpo, até que morre. É uma briga para você se manter vivo, constante, é um milagre. Todos os dias a gente está vivo, um monte de célula morrendo, e o Senhor fazendo surgir novas células. E essa coisa constante. Até que chega o tempo que a gente morre e vai para o caixão. Mas o que Deus está dizendo é, nesse momento aqui que isso aqui acontecer, acabará essa briga. Porque isso que é mortal, vai parar de ser mortal. E Deus lhe dará um corpo novo. Esse corpo é espiritual. Porque a Bíblia está dizendo aqui que nem carne nem sangue. Vos digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Então esse corpo aqui, ele não vai entrar no reino de Deus. Vai ser esse corpo transformado. Esse corpo glorificado. Amém? Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção. Ou seja, esse corpo que se corrompe, ele não entra no céu. Então o mistério é esse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Tranquilo aqui? Então observe, a esperança da igreja não é reencarnação. Essa doutrina não é de Deus e ela não é do Evangelho. A Bíblia não fala de reencarnação. Reencarnação quem prega é o Espiritismo. Se você fizer coisas erradas aqui na terra, você vai morrer e você vai reencarnar. Vai vir de outra forma, seja na forma de cachorro, seja do que for, barata, não importa, mas você vai ter que pagar os seus pecados. Até que você adquira um espírito perfeito. O Evangelho discorda absolutamente disso. Se fosse assim, não precisava de Jesus, porque nós mesmos iríamos nos purificar e nos justificar até que a gente um dia chegasse a ser perfeito. O Evangelho, ele prega que Jesus nos torna perfeitos. Isso é graça. Nós fomos tornados pecadores por causa de Adão e nós fomos tornados justos por causa da justiça de Jesus. O pecado entrou no mundo por Adão, mas a justiça entrou no mundo por Jesus. Quem está com Jesus recebe a justiça que vem dele. Quem é filho de Adão está debaixo do pecado de Adão. Quem é filho de Deus está debaixo da justiça de Deus. Isso é o Evangelho. E isso é dado por graça, não é dado por merecimento. Os que creem têm acesso a essa bênção, têm acesso a essa graça. Nós somos reconciliados com Deus e Deus compartilha conosco a sua justiça. Não é pelo que fizemos, é pelo que Ele fez. Isso é por fé. É fé no Evangelho. Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Inclusive o seu nome significa isso, aquele que nos salva dos nossos pecados. Nós não podemos produzir a nossa própria salvação, não podemos produzir a nossa própria santidade. A única coisa que nós podemos fazer é crer em Jesus e vir para debaixo da sua cobertura. Apenas isso. E uma vez nesse lugar, salvação começa a ser operada. Então o que a Bíblia está dizendo é: carne e sangue não entra no reino dos céus. Esse corpo vai ter que se tornar incorruptível para poder entrar. Então ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Tranquilo aqui? Então não cremos em reencarnação e nem cremos em purgatório. Purgatório é depois que a pessoa morre e vai para um determinado lugar para purgar os seus pecados e depois ser salvo. Não existe esse lugar. Depois da morte, segue-se ao juízo. A única esperança de haver arrependimento e salvação é enquanto estamos vivos. Não existe purgatório e não existe reencarnação. Existe ressurreição. E a ressurreição é apenas para os justos. Pelo sangue de Jesus. Apenas esses. Não haverá outro. Então, ou eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador e recebo a justiça que Ele dá, ou então o meu destino eterno está selado. Não há o que fazer. Hoje eu estou na condição de profeta. Foi isso que o apóstolo Paulo, que Abraão disse: na terra vocês têm os profetas, escutem-nos. Se não ouvirem, não há o que fazer. A salvação está na pregação da palavra e a fé que você põe na palavra que ouviu. Você tem em Atos capítulo 10 a história de Cornélio, que era um homem justo. Escute isso. Cornélio era um homem justo, um homem íntegro, um homem generoso, crente em Deus. A Bíblia fala que ele fazia as suas esmolas
ele fazia jejuns e tinha uma célula de oração todos os dias, 3 da tarde, na sua casa. Não era uma vez na semana, não, como a gente faz. 3 era todos os dias. Cornélio, 3 da tarde. Estava reunido com um grupo, adorando a Deus, gerando cestas básicas, vamos entregar aos carentes, fazendo jejuns e oração. E aquele homem era tão lindo, que chamou a atenção de Deus. E Deus mandou um anjo para conversar com ele. E disse para ele, manda chamar Pedro, apóstolo Pedro, e ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo. A gente se assusta. Como assim esse cara ia para o inferno? Ia. Sendo bom e maravilhoso como era, santo como era, justo como era, generoso como era, fazendo cesta como fazia. E Deus disse, como é que eu vou perder um cidadão desse? Mas mandou um anjo dizendo, manda chamar um pregador, pelo amor de Deus, porque na época não tinha TV, na época não tinha rádio. Então Cornélio não tinha ouvido a pregação que salva, a palavra da salvação, ele não tinha ouvido pregar. Então o anjo disse, manda pregar Pedro. Aí levava os soldados dias de viagem para chegar em Jope, para chamar Pedro. E lá o anjo aparece, ele tem uma visão e diz, vem 2 homens te procurar, vai com eles, não questiona. Aí Pedro segue os homens. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio conta, eu estava aqui jejuando e orando na minha casa, mas o anjo do Senhor veio e disse para mandar lhe chamar, e disse que você tinha uma palavra mediante a qual eu seria salvo em minha casa. Aí Pedro disse, não, a palavra é a pregação. A pregação não é outra não, é acerca de Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte curando os enfermos, porque Deus era com ele. E este mesmo Jesus, vocês crucificaram, os judeus crucificaram, Roma colocou na cruz, mas Deus ressuscitou ao 3º dia e determinou que nele os vivos e os mortos seriam julgados, e estabeleceu um dia que isso aconteceria, e anunciou que todo aquele que crê nele será redimido dos seus pecados. Enquanto Pedro estava falando essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre eles, foram batizados no Espírito Santo, e houve uma festa do céu, todos eles foram salvos. Eles não eram salvos, meu Deus do céu. Eles precisavam ouvir a pregação que salva. E diante da pregação que salva, eles teriam que tomar uma decisão, aceita, rejeita. Eles não são bobos. É tudo que nós queremos, é alguém que nos anuncie o Evangelho. Agora preste atenção o que é que acontece nos nossos dias. Existe um esbanjamento tão grande da palavra que as pessoas enojam. É assim mesmo. Porque naquele dia não haverá desculpas. Não haverá desculpas. As pessoas reclamam, tem 3 igrejas em cada rua. Aí eles dizem, é porque os pastores estão ganhando dinheiro. Por que tu não se torna pastor? Para tu também ganhar dinheiro? Não, irmãozinho, tem 3 igrejas numa rua, é para que você não tenha desculpa. Eu não vou para a igreja porque é longe da minha casa, o senhor bota uma vizinha da tua. Eu não vou para a igreja porque o povo grita demais. Aí tem uma que é muda, não grita, não faz nada. Você chega lá, parece que eu estou num cemitério, é um silêncio medonho. Ninguém diz glória a Deus, ninguém diz aleluia, porque nessa noite nós vamos abrir a palavra. Deus está nesse lugar. Abra sua Bíblia. Você não gosta de pessoas que não gritam? Aí você, não, eu gosto daqueles que gritam. Pois é, tem uns que gritam também, tem uns que batem, tem uns que quebram, tem uns que pulam, tem uns que faz reteté, tem tudo. Não, eu não gosto de igreja não, porque é tudo pobre. Pois é, tem igreja de rico também. Se você quiser igreja de rico também tem. Não haverá desculpa, irmãos. Não haverá desculpa. Não haverá desculpa, não haverá desculpa, não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Em todos os cantos da terra estão pregando e anunciando a palavra do Senhor, tanto quanto mais vedes que aquele dia se aproxima, não haverá desculpa. O evangelho está sendo exposto e as pessoas estão tomando as suas escolhas para receber a Jesus como Salvador ou rejeitá-lo como Salvador. Então esse texto diz que nós seremos transformados. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Então, se você se encontrar com a morte, ou se você for arrebatado, você não está desesperado.
Se você tem um familiar e ele faleceu, você vai sofrer, você vai chorar, vai ter luto, mas você está seguro, nós nos encontraremos daqui a alguns dias. Porque escute, amados, o tempo da nossa existência é só um sopro, passa rápido. É só um sopro, passa rápido. É como se você fosse uma corda do tamanho do infinito e a nossa existência fosse só um pontinho vermelho no início dessa corda. Só um pontinho vermelho. A eternidade começa depois desse pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho é a nossa existência. Depois daqui, começa a eternidade. E nós estamos já chegando nela. O que a Bíblia diz aqui, no máximo 80 anos, 70 a 80 anos. É assim? 70 a 80 anos. É o máximo que nós conseguimos chegar. Pois é, acabou nossa existência. Eu já estou começando a contar as décadas. Falta 20 anos, talvez, 20, 30 no máximo. E a minha vida acaba. É ruim, irmão. Depois você chega nos 40, 50, é assim que você conta. Falta poucos dias. Daqui a pouco eu não estou mais aqui. É rápido, fácil, rápido. Foi ontem que eu casei. Hoje meu filho já vai ser pai. Ontem. Foi ligeiro, rápido, passou, acabou. É um vento, passou. O que vai contar é a eternidade. E a pergunta é, estou pronto para ela? Estou considerando ela? Observe então um outro texto aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, consolai-vos com esta esperança. Se você é cristão, se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, se você é de Deus, a Bíblia fala, você tem uma grande esperança. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos dessas três coisas, fé, esperança e amor. Nós temos uma esperança. Olhe só o que diz João capítulo 14. Meu tecladista. Diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês ouviram essa leitura? É um texto conhecido, mas eu preciso chamar a sua atenção para ele. Porque é onde o nosso coração precisa estar firmado. Jesus está falando com seus discípulos, dizendo, não perturbeis o vosso coração. Quantas vezes na vida você está com o coração perturbado? Por várias razões. Por várias razões, o coração se perturba. Talvez porque o casamento não esteja bom. Talvez porque as finanças não estejam boas. Talvez porque existe doença na família. Talvez porque você olha e não vê esperança. Talvez porque a gente olha para o mundo e vê a arquitetura que o mundo está formando. E talvez você olhe e diz, não há esperança. Meu Deus, o que será do mundo? Olha como as nações estão se movimentando. Olha o que eles estão buscando, o que eles estão querendo. E talvez você olhe e diga, não há motivo, meu coração está perturbado, eu não tenho paz. Mas o que Jesus fala para os seus discípulos é, não, isso não se refere a vocês. O que o Senhor está dizendo é, não deixe o seu coração perturbado. Não permita que a perturbação mova o seu coração. O que é que eu preciso fazer? Crer em Deus, amados. Existe uma esperança. Tira os teus olhos daquilo que está perturbando o teu coração e coloca na coisa certa. Deus está dizendo, não perturba teu coração. Crê em Deus. Crê em Deus. O que ele está dizendo é, na casa do meu pai tem muitas moradas. Crê em Deus. Essas perturbações é por um tempo, elas vão cessar. Crê em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu teria dito a vocês. Mas é verdade, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu estou indo lá para preparar lugar para você. Fazem 2000 anos que Jesus foi para casa. E ele disse, eu preciso ir. Eu preciso ir para casa. O que ele foi fazer lá? Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vou tomar vocês para mim mesmo.
Irmãos, pelo sangue de Jesus, eu vou tomar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou voltar para buscar vocês. Isso é arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Eu voltarei para buscar vocês, não fiquem com o coração perturbado. Agora eu quero chamar a tua atenção para Mateus capítulo 24. Esse é um texto muito bom, extraordinário. Esse texto, Jesus está respondendo aos discípulos perguntas. Os discípulos perguntaram: Senhor, fala para nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fala-nos, Senhor. Os discípulos estavam perguntando: fala para nós, declara-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24, versículo 3. Escuta só, ele pergunta: que sinal haverá destas coisas? Da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começa no capítulo 24, capítulo 25, ele começa a responder essas perguntas dos discípulos. É óbvio que isso aqui exige muita conversa para a gente falar sobre esse texto, mas eu quero chamar a tua atenção apenas para alguns detalhes. E quais são esses detalhes? Eles estão dizendo: mostra para nós, declara para nós, quando estas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ok? Então, diante disso, a gente sabe de algumas coisas. Primeiro, o que é que está aguardando nesse fim de mundo? Uma tribulação muito grande. Então, a expectativa que virá sobre esse mundo é uma expectativa de uma grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim: porque haverá uma tribulação tão grande, como nunca desde o princípio do mundo até agora houve. Você está comigo? Então, qual é a expectativa que nós temos para esse fim dos tempos? O Senhor disse: haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. E jamais haverá. Nunca houve e nem haverá. Então essa tribulação será muito grande. Essa tribulação, ela está descrita no livro de Apocalipse. O meio do livro, capítulo 6 até o capítulo 19, ele vai falar sobre essa grande tribulação. O que é que vai acontecer nesse tempo? E não são coisas fáceis. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ela será abreviada. Então veja, o que é que a gente sabe acerca do fim dos tempos? Haverá uma grande tribulação. Aí você diz assim: ah, mas eu nem tenho ideia disso. Pois é, não tem, porque nunca houve. É algo inédito. Eu vou só citar um pequeno cheiro para você entender. A pandemia, há poucos anos atrás, não foi? 2021? 2020, 2021. Você já imaginou uma coisa daquela? O mundo inteiro parado e fechado, os hospitais não tendo como atender as pessoas morrendo nos corredores, morrendo em suas casas, pânico, medo, pavor em todo o mundo. Não era coisa do Brasil, não era coisa da nossa cidade, é em todo o mundo. Jesus disse: vocês ouvirão falar de pestes, pragas, fomes, doenças. Os sabidos dizem assim: pastor, mas desde que mundo é mundo, a gente sabe que as pessoas adoecem. Desde que mundo é mundo tem guerra. Pois é, mas essas guerras e essas pestes que aconteceriam não seriam comuns. Quem pode dizer que a pandemia foi comum? Não foi comum. Não foi comum. Há poucos anos atrás, não sei se 2012, não me lembro, quando aconteceu aquele tsunami, 13 nações, dizem que 13 nações foram impactadas, né? Uma onda se levantou e
um sol azul, um céu azul, o sol brilhando, os pássaros cantando, as pessoas tomando banho na praia, de boa. Se levanta uma onda de 3 metros de altura, sei lá quantos metros era. Era muito alto, não lembro quantos metros era, 12 metros, 13 metros, era uma coisa medonha. Não tinha quem escape, irmão. Aqui o cara está de boa, não sei o quê, bebendo a sua cerveja, não sei o quê, paquerando, namorando, tudo certo, tirando férias. Uma onda zona se levanta, left. Moral da história, irmãos, é que os bichos não estavam ali. Os animais fugiram para os lugares altos. E eu ouvi uma história de que os irmãos também não podiam cultuar a Deus ali, foram expulsos. E eles foram para os montes, olha, junto com os bichos, porque eles não podiam pregar o evangelho ali, não podiam amar o Senhor ali. Olha que coisa maravilhosa. Aí a onda zona vem, left, 13 nações. Pergunta se eles creram em Deus. Pergunta se houve quebrantamento e arrependimento. Uma ova que houve. É assim que a Bíblia fala. Vocês virão as guerras, verão os temores, mas não haverá arrependimento nem quebrantamento. É assim mesmo. Ainda que dos mortos se levante alguém para nos anunciar a verdade, nós não creremos, porque é coração obstinado e difícil mesmo. É assim, posso fazer nada. Mas escute o que Deus está dizendo aqui, olha. Então a primeira coisa que vai acontecer é uma grande tribulação. Está tranquilo? Nunca houve antes e nem haverá depois. Qual é a grande questão? É se o arrebatamento da igreja vai acontecer antes dessa tribulação ou depois dessa tribulação. Estamos aqui? Nessa tribulação que virá sobre a terra, a igreja vai estar? Ou o Senhor já terá levado os seus escolhidos? Eu digo para vocês o que eu creio. Eu creio que nós seremos arrebatados antes. E eu vou te dizer aqui um texto onde eu vou repousar essa fé. Nesse mesmo texto de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 36, a Bíblia fala assim: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Podem vir vocês do ministério do louvor. Vou repetir: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Escute isso. Então você vai perceber aqui uma seguinte situação. Jesus disse para nós prestarmos atenção a Noé. E o que foi que aconteceu com Noé? A Bíblia fala que eles casavam, davam-se em casamento. Mas é o que aconteceu? Até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio. Escute isso. O que eu estou vendo aqui? Noé construiu uma arca e a Bíblia fala que ele pregou o evangelho da justiça. Mas os homens não lhe deram crédito. Ele estava construindo uma arca num tempo que não chovia. Portanto, isso é coisa de doido. Se você constrói uma arca no tempo que não chove e você está pregando que vai haver uma grande tempestade e não chove, então você deve ser algum doido. Não importa, Deus tinha mandado ele construir a arca, ele construiu. E quando ele terminou a arca, Deus disse: entra. E quando Noé entrou, ele e a sua família, adivinha, ninguém deu conta. E continuaram com as suas vidas. Sabe quando eles perceberam? Quando chuva começou a cair. E não parava. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Aí eles, 8 dias, 9 dias, 10 dias. Vai parar não, 11 dias. Vai parar não, 12 dias, 13 dias, 30 dias. E a água já estava subindo. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca.
até que o juízo veio sobre toda a terra. O que é que eu aprendo com isso? Que o mundo vai estar casando, dando-se em casamento, fazendo festas, e não perceberá que Jesus levou a sua igreja. Não perceberá. A arca de Noé é uma figura de Jesus. Noé e sua família entrou na arca, Deus fechou a porta e os homens não perceberam até que o juízo de Deus chegou. Da mesma forma, nesse final de tempo, a igreja está pregando e está esperando Jesus voltar, está se santificando, se purificando, se separando do mundo, buscando Deus, e de repente Jesus vem dos céus. Quando o brado da voz de Deus soar, quando a voz do arcanjo soar, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão, os salvos serão levados para as alturas, e o mundo não percebeu. Quando é que ele vai perceber? Quando o juízo começar a cair, eles vão dar conta: meu Deus, é verdade. É tarde, filhão. Os justos escolhidos já foram, e Jesus já fechou a arca, não há mais o que fazer. Veja, Jesus falou assim: olha, vai ser como nos dias de Noé, este é o sinal. E o que era que acontecia com o sinal de Noé? Nenhum sinal de espiritualidade. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aparentemente isso não tem nada errado, mas isso indica uma sociedade presa no materialismo. Eu só quero saber de ganhar dinheiro, de estudar e ficar rico, pagar minhas contas. É só o que importa. A outra coisa, nós só queremos saber de pecar. E eles esquecem-se de Deus e perseguem puramente as coisas naturais. A Bíblia fala sobre a apostasia. Mateus capítulo 24, versículo 13. Está escrito, versículo 11: hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Escute isso: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos falando de um tempo de apostasia. Não haverá busca por Deus nem espiritualidade. As pessoas preferirão falsos profetas que lhes digam o que elas querem ouvir. E a pregação desses últimos dias é exatamente essa. Deus é amor. Portanto, tudo que é amor é bom e Deus quer. Mentira. Mas as pessoas estão buscando essas pregações, porque Deus é amor. Todo tipo de amor Deus aceita. Não aceita, irmãos, todo tipo de amor. E as pessoas estão buscando, porque você venha como está e permaneça como você está, Deus te entende. A pregação não tem mais chocado as pessoas dizendo: você é pecador, arrependa-se dos seus maus caminhos. Outro dia eu estava vendo um pregador na rua, cadeirante. Amei a pregação daquele rapaz. Ele estava dizendo: escutem, Isaías o profeta foi cerrado ao meio. Mas sabe por que ele foi cerrado ao meio? Não era porque ele estava pregando e dizendo: venha hoje à tarde e receba a sua bênção. Não, ele não foi cerrado ao meio porque dizia isso. Você sabe, Tiago foi degolado, mas ele não foi degolado porque disse: hoje à tarde é a tarde do teu carro novo. Não, ele não estava pregando isso. Não foi por causa disso que ele perdeu o pescoço. A mensagem que esses homens estavam pregando era: arrependam-se, o reino de Deus chegou, quebrem-se, raça de víboras. Adúltero, sai do teu adultério. Bêbado, volta para a tua família. Te alinha e te converte. Mentiroso, para de mentir. Filho rebelde, volta para casa.
Aceita a autoridade dos teus pais. Alinha a tua história, alinha a tua vida. Foi por causa desse tipo de pregação que eles perderam sua cabeça, que eles foram degolados, foram arrastados pelas ruas. Ei, irmãos, e não está difícil de acontecer isso nesses dias, porque os homens não suportarão mais a sã doutrina, estão buscando falsos profetas que lhes dirão o que eles querem ouvir. Estão mostrando um caminho largo, mas o caminho largo não leva à salvação, mas leva à perdição, não à salvação, porque o que leva à salvação é caminho estreito. Arrependei-vos, raça de víboras. É víboras. Vossos corações são maus, vossos corações são perversos. Alinhe o caminho para que venha o Rei da Glória. Essa é a pregação. Mas existem países que você não pode mais pregar isso, e o Brasil está caminhando para essas coisas. Não se pode mais pregar. E por causa disso, pessoas novamente serão arrastadas pelas ruas, serão presos, perderão seus bens, serão roubados dos seus bens, serão aprisionados. Ei, mas lá do céu, Deus se levanta do trono, porque é isso que acontece. Aquele jovem, o primeiro mártir do Novo Testamento, que foi Estevão, a Bíblia fala que ele pregou um sermão tão forte, tão contundente, que o espírito daqueles homens se assanharam e disseram: nós não podemos resistir ao espírito com que esse homem prega, e começaram a pegar em pedra e jogar para matar Estevão. Mas diz que enquanto as pedras pegavam Estevão, a Bíblia fala que os olhos dele se abriram e ele olhou para os céus e Jesus estava em pé. Jesus se levantou do trono para olhar para o seu filho apedrejado por causa da palavra da justiça. Ei, Isaías foi morto, não foi por pregar: você é o precioso. Não, tu é pecador, tem que se arrepender. Eis que chegou o reino dos céus, arrependei-vos e entrai na porta. Ela é estreita, não é para agradar você, é para arrancar você das garras do diabo e do Satanás, para te trazer ao reino do Filho do seu amor. Jesus está dizendo que um sinal é o dia de Noé. Característica do dia de Noé: era um povo sem espiritualidade. Casavam-se, davam-se em casamentos, banquetes, festas, curtição. Mantinham-se nas suas impiedades, esquecendo-se de Deus, perseguindo apenas coisas materiais. Jesus diz: acautelai-vos, porque virão falsos profetas, e a iniquidade vai aumentar. E porque a iniquidade aumentou, o amor de muitos vai esfriar. E escute, esse amor aqui é amor ágape. Deus está falando da sua igreja. Vai se multiplicar falso profeta, e as pessoas vão buscar os falsos profetas. E à medida que vão buscando o amor de Deus, vai esfriando no coração e acabando, e não tem mais amor de Deus. Mas o Senhor diz no versículo seguinte: porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga: a apostasia não vai me pegar. Meu coração não vai estar frio. Eu vou estar com a minha lâmpada acesa. Você se lembra, Jesus falou nesse mesmo capítulo, no capítulo seguinte, ele cita a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, e a Bíblia diz: 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Qual era a característica da louca? Ela não tinha azeite de sobra na sua lamparina. Significa dizer, o seu fogo está se apagando. É como se Deus olhasse para o pavio da sua lamparina e dissesse: não tem mais fogo, só tem uma fumacinha fraca saindo, porque o óleo já acabou. Jesus disse: você é louca. Se você é virgem que está esperando Deus, se você é a noiva de Deus e o seu óleo acabou, o seu fogo acabou, o pavio está apagado, só fumaçando, o Senhor disse: você é louca. Não é dessa forma que espera o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja se espera fogo, 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 coração queimando, incendiado por Deus. Falei para vocês que essa semana a irmã de Beberibe ligou para mim, mandou uma mensagem no Zap dizendo: pastor, essa noite uma criança teve um sonho.
um homem aparecia para ela e dizia: 107 dias, 33 horas, 46 segundos para a volta do Senhor. Orem e se preparem. 107 dias. 107 dias, 33 horas, 46 segundos. Irmão, se isso não for específico, eu não sei o que é não. 107 dias, 33 horas, 46 segundos. Preparem-se para a volta do Senhor. Orem, disse o homem para a criança. Orem e se preparem para a vinda do Senhor. Agora observem se isso não é o que Jesus falou. Mateus, eu gosto mais de Lucas 21. É a mesma história, o mesmo contexto, mas eu gosto dessa palavra de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 34, veja o que Jesus fala. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Preste atenção se não é a mesma coisa. Ele diz: olhai por vós mesmos, cuidem do coração de vocês, para que não aconteça que o coração de vocês se carregue de glutonaria e de embriaguez. Isso aqui é festa, curtição. Mas não é apenas isso. Depois ele fala dos cuidados da vida. Porque tem pessoas que elas não estão na curtição. Elas não estão pegando um, pegando o outro. Não. Qual é a vida delas? É só trabalhar para pagar a conta. Se levanta cedo, dorme tarde para pagar a conta. Qual é a parte que você busca a Deus? Não, isso aí não tem não. É porque eu estou muito ocupado para pagar as contas. Pois bem, Jesus está dizendo: tomem cuidado, se preparem, para que o vosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Não são só as pessoas que estão fazendo as coisas erradas que estão correndo risco. Aquele cidadão de bem que está fazendo as coisas certas, mas não tem tempo para Deus, eles também estão em perigo. Jesus disse: toma cuidado com o coração de vocês, para que estas coisas não aconteçam. Versículo 35 do capítulo 21 de Lucas diz: porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, fazendo o quê? Orando. Para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho de Deus. Eu não posso afirmar para você que Jesus virá em 107 dias, 33 horas e 46 segundos. Eu não posso afirmar isso. Eu achei maravilhosa essa revelação e eu queria que fosse verdade. Mas qual é a exortação que eu pego para mim? Jesus disse: comecem a orar e se preparem para a volta de Jesus. Essa parte eu posso afirmar, essa parte eu posso dizer, porque foi assim que Jesus falou. Ele disse: eu não vou dizer o dia, eu não vou dizer a hora, porque o servo vai estar esperando a hora que o seu Senhor voltar. E quando o seu Senhor voltar, você deverá estar pronto. E ele disse: como é que eu faço para me preparar? Ele disse: ora e vigia para não parar de orar, porque há de vir como um laço sobre todos os que habitam na terra. E se você não estiver esperto, o laço vai pegar você e você não estará pronto. Porque coisas terão acesso ao nosso coração. Se eu não estiver guardado e protegido num ambiente de oração, o meu coração está exposto. E o laço me pega. E quando o Senhor voltar, eu não estarei pronto. Amém, queridos? Enfim, queridos, a ideia hoje era dizer: olha, tem uma esperança. Paulo disse: exortai-vos com essa esperança. Animai-vos uns aos outros com essa esperança. Jesus está voltando. Nosso corpo vai ser transformado. Nós não passaremos pela grande tribulação. Nós entraremos na arca. E não perceberão que nós entramos na arca. Não saberão que Jesus nos capturou. Não saberão até que vejam quando o juízo de Deus começar a encher toda a terra. Porque virá sobre toda a terra. Mas aqueles que foram salvos e arrebatados, eles serão livres e escaparão.
estarão com o Senhor nos ares. E aí você vai ter no capítulo 19 de Apocalipse, que eu não posso ler, mas a Bíblia fala sobre quando Jesus voltar, sobre quando ele descer glorioso. Aí já não é mais arrebatamento, é a segunda volta de Jesus. Porque é diferente, o arrebatamento é para os justos, a vinda de Jesus é para todos. Aí ele virá para julgar vivos e mortos. Mas quando ele vier para julgar, nós já vem com ele. Nós já estamos lá com ele. Aleluia. Jesus disse, Paulo disse, consolai-vos com essas coisas. O que eu estou falando para vocês não é coisa da minha imaginação, foi Deus que falou comigo. Ele falou comigo, estou falando para vocês. Fica firme, fica com essa esperança. Vocês serão transformados, vocês serão levados para as nuvens e estarão com eles. E quando ele voltar, já voltará com vocês. As nações da terra estarão na peia, porque eles rejeitaram Deus. E eles vão se reunir para guerrear contra Israel. Todas as nações da terra guerreando contra Israel. E Deus virá para salvar o seu povo. E quando Deus vier para salvar o seu povo, os olhos de Israel serão abertos e eles verão Jesus. E disse, Messias. E eles verão Jesus e aceitarão, se renderão a Jesus, o Salvador que veio buscar o seu povo Israel. Mas nós já viemos com ele, nós já estávamos lá, participando da ceia com ele. 7 anos gloriosos no céu, junto com Jesus. Irmãos, tem coisas poderosas e tremendas para nós desfrutarmos nesses últimos tempos. Animem-se com essa esperança. Você tem esperança. Se morrer, vai ser ressuscitado. E se não morrer, vai ser transformado e subirá para as alturas. Quando a voz de Deus ecoar, quando a voz do arcanjo bradar, quando a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão e o seu corpo será transformado para subir. Vou perguntar a você, você é crente? Se ainda não é, vem agora. Aleluia. O apelo mais rápido que você já viu na sua vida. Pode ser que os seus pés fiquem pesados. Pode ser que a sua mão não quer se levantar, mas dentro de você está dizendo, sim, é verdade. Eu sei porque eu passei por isso. Foi assim. Leva 1 hora para você tomar uma decisão. Mas deixa eu te dizer, irmão, na hora que você recebe a revelação dessa palavra, Deus está dando uma porta aberta para você entrar. Para salvação. Por favor, não rejeite essa porta. Não feche essa porta. Não feche essa porta. Não é inteligente fazer isso. Pastor, mas eu vou virar crente. É, irmão, vai virar crente. É isso mesmo. Jesus vem buscar os crentes. Você pode ser um crente melhor do que eu. Ah, porque eu não gosto de crente. Pô, então seja melhor do que aquele que você não gosta. Seja melhor do que ele, seja melhor do que eu. Essa é a ideia de Deus, que você seja mesmo. Não é porque alguém não é um cristão fiel que você diz, ah, não vou não, pode ser daquele jeito ali. Pois seja melhor, meu Deus do céu. Deus quer isso mesmo, que você seja melhor. O seu padrão é Jesus, é ser igual a Jesus. Então quando você chegar no nível de Jesus, aí beleza, você está bem. Amém? Mas não feche essa porta que Deus está abrindo para você. O dia da salvação é hoje. Eu vou apelar aqui, vou apelar. Eu estava ouvindo um evangelista. E o evangelista pregou uma mensagem como essa aqui que eu estou pregando, uma mensagem dura. E aí veio 2 jovens universitárias. Eu não sei se elas eram um casal, se elas viviam juntas, não sei. Mas o fato é que elas eram universitárias, estavam ali com as ideias meio revoltadas. Veio para o pregador, confrontou o pregador e foi dizer, você é xenofóbico, você é isso, você é aquilo outro. E o pregador disse, a porta da salvação está aberta, não rejeite. E ela continuou bradando contra o pregador, não sei o que, você está errado, porque a Bíblia é atrasada, porque não sei o que está errado, isso é o que, não sei o que. Essa porta está aberta, Jesus está oferecendo a salvação para você, não sei o que. Virou as costas e foi embora. Algum tempo depois, o pregador pegou seu carro e foi embora. Uma certa altura da estrada, havia um carro debaixo de um caminhão. Eram aquelas 2 jovens, recém-formadas, advogadas, rejeitaram a porta da salvação.
e terminaram suas vidas debaixo de uma carreta. O pregador se levanta, sai do carro e vê que as meninas, e só tem choro, pranto, lamento. Meu Deus. Há poucos minutos, a porta da salvação estava aberta. E elas disseram não. Se revoltaram contra a palavra e o pregador. Ei, não faz isso, irmãos. Não faz isso, a vida é curta. A vida é curta, passa rápido. A eternidade não tem fim. Aqueles que vão estar distante de Deus, a Bíblia fala que o bicho não morre. O atormentador não dorme. É eternamente distante de Deus e debaixo de tormento. Ninguém suporta isso. Mas Deus quer oferecer para o seu povo salvação, libertação, cura, paz, alegria, justiça, eternamente. Foi por isso que Deus não deixou que Adão ficasse no Éden, para que ele saísse fora do Éden, pudesse ser sarado dos seus pecados, para voltar de novo para o Éden, agora reconciliado com Deus e desfrutar da vida eterna. Então veja, nós fomos expulsos do jardim de Deus, e o convite de Deus agora é: ajeita a questão dos teus pecados e volta de novo para o Éden de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.